Porra, já foi direto pra pergunta que eu queria fazer. Pra contar a tua história aqui do jiu-jitsu, como é que você começou, como é que deu continuidade, como é que foi isso daí tudo, lá da Vila da Penha. Fala aí É, pra gente. então, eu tinha 9 anos de idade, né? Quando eu comecei. E aí, era uma equipe de competição, né? O Muni ganhou todos os campeonatos no Rio de Janeiro. Não tinha campeonato fora do Rio de Janeiro, né? Muniz Salomão. E Muni Salomão. E aí, o que acontece? Como nós ganhamos todos os campeonatos no Rio de Janeiro, e aí o Hélio Gracie tinha a mídia por trás dele, né? Pô, alguém era da Globo, o outro era do jornal, enfim. E ele não conseguia ir para televisão e falar que eles eram os campeões, né? A Gracie era campeão. E não existia Carson Gracie, Barra Gracie, Gracie Maitá, era um Gracie só que o Eric comandava. E aí, como a única maneira que ele viu de começar a ganhar da gente foi separar o campeonato, dividir o campeonato. Porque na realidade o campeonato de criança tem adulto, né, cara? Esse Sim. é um campeonato. Então ele começou a dividir. Colocar troféu para criança, troféu para juvenil e troféu para adulto. E, pô, naquela época lá, tu terminou o ensino médio, tinha que trabalhar para poder ajudar em casa, pagar alguma conta. Então, o adulto era muito difícil terminar naquela época, entendeu? Entendi. Então a galera do gueto não tava chegando junto no adulto, mas vocês ganhavam as outras categorias? Todas as categorias a gente ganhava. Teve campeonato que com 12, chegando em 12 anos a gente já era campeão já dos campeonatos carioca. Legal. Mas isso já foi em que parte da história, da tua história nas competições, assim? Então, em 74, acho que 79, 80 já começou a ter esse racha, que eu não lembro muito bem a época, mas que o Hélio Gracie foi e separou o campeonato por classes, entendeu? Entendi. Para ele poder ir para televisão e falar, não, o Gracie Jiu-Jitsu é o melhor que existe no Rio de Janeiro. Entendi. O Moni Salomão foi professor de quem? Foi aluno de quem? Então, cara, isso aí é uma... Me mandaram, eu conheci uma história, me contaram uma história, né? De 74 para cá ninguém me contou, vivenciei. E, cara, o Roberto Drasdei fez um livro aí, cara, irado, Abrindo a Guarda. E ele comprova muita coisa ali que, pô, vale a pena ler o livro, cara. Pô, legal. Então vale aí de conselho pra galera que gosta de ler, estudar sobre jiu-jitsu, ler o livro do Roberto Drasdale, Drasdale, Abrindo a Guarda, né? E, mestre, qual faixa que tu pegou a faixa preta? Qual dessas competições aí contra a Gracie? Qual faixa que você competia? Já era faixa preta? Como é que era? Então, eu sempre lutei, né? Lutava junto, o campeonato era um só. E até a faixa marrom, né? A gente lutava. Aí teve um período que eles tiveram uma briga, né? Justamente por isso que o Muni ficou chateado, porque o Hélio Gracie dividiu o campeonato por parte, né? E aí ficamos quase um ano sem lutar, um ano e meio, sei lá. E eu quis me testar, né, cara? Que eu já era faixa marrom e não tinha lutado de marrom. E aí eu fui lutar um campeonato escondido do Muni lá na Zona Sul. Van Sport, lá no Carioca Clube, cara. Jardim Botânico. E aí eu fui lá lutar. Aí lutei a final, né? Não, antes da luta, uma luta era que eu fui lutar com um cara o Álvaro Romano, né? Aí lutei com ele, hoje que faz o ginástica natural, né? Ah, sei quem é. Então, Legal. aí lutei com ele, que ele era um do Rickson. Aí fiz mais duas. E lutei a final com o Valtinho da Valnick. Aí fui campeão, aí eu fiquei, pô, legal, que agora, né? Dá pra ser faixa preta. Aí levei uma bronca ferrada do Muni, né? Me chamou lá, falou pra caramba lá comigo. Mas já tinha. E como é que era a tua relação com ele, mestre? Porque assim, eu vejo a gente, você lá na academia, com uma relação muito próxima dos atletas, assim, de amizade. Óbvio que a gente tem uma relação de respeito, tem um maior respeito, mas a gente também é muito próximo, brinca muito, e eu não vejo tanto dessa relação em outras equipes, assim, equipes grandes que eu digo, né? Uhum. Como é que era essa tua relação com Então, naquela época, a arte marcial era muito complicada, né, cara? Você tinha que ser... E uma coisa que eu já brigava com ele direto, eu já enxergava que o jiu-jitsu traz muito mais benefício ser campeão de jiu-jitsu, né, cara? Pô, isso aí é uma consequência, sempre cheguei dessa forma. E eu já tava dando aula, falei, pô, Munir, esse cara tem que ser faixa marrom já. Não ganhou nada, pô, como é que vai ser faixa marrom? Mas como assim, cara? O jiu-jitsu o cara treina aí, cara. Não, aqui
só vai mudar de faixa quem for campeão. Então tinha aquela cabeça ainda antiga, né? Ele podia fazer isso, porque ele tinha 400 alunos na academia dele, né, cara? Então ele podia até escolher fazer como ele queria, né? Mas eu sempre consegui enxergar que o jiu-jitsu traz muito mais coisas, muito mais benefícios que a medalha de ouro de campeonato, entendeu? Legal. Pô, mesmo na periferia, o jiu-jitsu já era forte assim naquela época, mestre? Muito forte, cara. Muito forte. Lá na Vila da Penha? Eu perdi uns 2 ou 3 campeonatos internos, que era muito mais difícil o campeonato interno que o campeonato aberto. O campeonato aberto, meu irmão, era certo a gente fechar a categoria, entendeu? De criança, assim. Tinham 2, 3, 4 na mesma categoria, era guerra ali, um salseiro ferrado. Porra, maneiro, né? Eu já lutei os internos na GF Team, também era maneiro. Porque é uma vibe diferente tu lutar um interno, né? Porque tu também treina com os caras e tu quer ser o brabo da academia, né? Eu quero estar lá representando o meu time, né? Isso daí é uma pressão aí. E também te deixa mais próximo da realidade de lutar, porque você tá competindo dentro da academia. Aquela pressão ali de estar todos os teus amigos te vendo competir um com o outro. E depois tu chegar lá dentro já te dá uma carga ali mental, né? Antigamente tinha muito aquele confere, né? Porra, eu gostava muito. Porra, e cara, o nego fala assim, pô, Júlio, qual o campeonato que ficou mais nervoso? Fica em todos, né? Não tem jeito. Mas o que mais a adrenalina subiu foi um confere desse que ficava ele e o Cássio, né, cara, lá no Cássio. Aí fomos lá, ele era muito amigo do Cássio e fui lá umas 2 vezes. Aí ficavam os dois sentados, botavam um com o outro, aí, porra, tava uma merda, sai, pô, vai, senta lá. Aí quando tava porrada comendo um tacanudo na parede, continua, levava 10 minutos, 15 minutos, né? Porra, maneiro. Porque era loucura do caramba. Porra, ali era leão, né? Ali era leão. Maneiro. Pior do que qualquer outro campeonato. Tua relação com o Carson era maneiro, assim? Cara, como é que era? Sempre foi, porque eu tive uma relação boa com ele até no final da vida dele, porque ele é muito amigo do professor Pedro Gama Filho, né? Então isso aí nos uniu pra caramba, entendeu? De ter um relacionamento bacana pra caramba com ele. Legal. E aí a gente já entra na história da Gama Filho. Só que antes da gente entrar na história da Gama Filho, eu queria te fazer essa pergunta, cara, que muita gente, com certeza muita gente tá assistindo a gente, tem de... Qual fase da sua vida que você decidiu, o que você estava vivendo naquele momento que você pensou, porra, eu vou viver do jiu-jitsu? Porque muitas pessoas não tiveram apoio da tua família e quando tu faz 18 anos tu tem que trabalhar, pelo menos quem é pobre, né? Quem é rico dá uma segurada, que tem mais grana dá uma segurada, mas quem não tem tanta grana, a família começa a cobrar, pô, irmão, tu vai ficar nessa aí do jiu-jitsu, nesse sonho. Qual o momento da tua vida que você decidiu, que você falou assim, não, eu vou viver do jiu-jitsu, eu acredito no meu sonho, o que você estava vivendo naquela época? Então, Light, na realidade, muitas pessoas, o amor das pessoas falaram isso aí pra mim, né? E eu fui um pouco na contramão do brasileiro, porque o brasileiro sempre, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, não, cara, você tem que prestar um concurso público, né? Você tem que garantir tua parada. E eu fui fazendo o que eu amava, né, cara? Eu sempre amei fazer jiu-jitsu, dar aula de jiu-jitsu sempre foi a minha paixão. E as coisas foram acontecendo, entendeu? Mas eu sempre me preocupei em fazer o que eu amo. Não por dinheiro, não por status, seja o que for. Eu acho que nesse lado eu fui na contramão do brasileiro. E a gente vê, cara, a gente vê algumas repartições públicas aí, você vê os caras tudo mal-humorados pra caramba, né, cara? Aí tu vai reclamar com ele, eu estudei, pô, só tu lá estudar. Eu falo, pô, coitado desse cara, né? Tá ali só por causa do dinheiro e não é feliz. Não é feliz, vive a vida toda e... Exatamente. E acha que um papel tá comprando tudo, né? Isso aí. Legal. E antes um pouquinho, na parte de competição que você falou, quais foram os teus principais títulos? Que tu falou assim, porra, agora esse título aqui significou muito pra mim. Então, esse faixa marrom foi muito importante, porque tava um ano sem competir com os Gracie, né, cara? Então foi legal pra eu falar, não, tô preparado agora pra ser faixa preta, né? E lá, com 16 anos, eu não tinha mais ninguém na academia que pudesse treinar comigo, entendeu? E eu já enxergava assim, que se eu treinasse com alguém, batesse esse cara não ia mais treinar comigo no outro dia. Então ali eu já tive uma maturidade de deixar os caras treinarem, entendeu? Legal. Porque senão eu ia acabar todos os treinos pra mim, né? E como o Muniz expulsou um faixa marrom lá na época, eu falei, cara, menos um pra treinar comigo, entendeu? Então eu sempre tive essa dificuldade de treino, né, cara? De pessoas ali qualificadas pra poder te puxar, te melhorar, né? Então foram poucos.
Acho que o único mesmo que, como eu dava aula pra caramba, ali tinha um intervalo de 2 às 3, pô, Tim, desce aí. Era o Timai, um cara que faleceu esse ano aí, que é um aluno meu, tinha 120 quilos, habilidoso pra caramba. Aquele cara, meu, a gente saia na porrada 5, 4 vezes no dia e tava tudo certo. Legal, cara. Isso é importante você estar falando pra gente, porque pouca gente que eu conheço, na verdade, eu treino jiu-jitsu desde os 11 anos, eu tenho 30. E poucas vezes eu vejo pessoas com esse discurso de querer treinar e deixar as pessoas treinar, porque eu vejo muito ego no tatame, né? De, porra, eu quero te bater, pô. Eu não quero... Tirando, óbvio, que se a gente for pra Jeff Team, pro Meyer, que ali é a hora de você treinar e todo mundo é leão, mas a maioria das academias são comerciais e você tá treinando pra desenvolver teu jiu-jitsu, arriscar competições novas, e eu não vejo isso. E isso que é muito maneiro, porque tu com 16 anos, tu tava ali muito à frente, né? De, pô, realmente deixar o cara treinar pra você desenvolver teu jogo. Evoluir, né? Evoluir, não afastar outras pessoas da equipe, porque tem gente que é tatuador, toma uma mão de vaca e não vai treinar. Exatamente. Sacou? Então, é médico. Exatamente, médico. Você precisa daqueles companheiros de treino. Isso é maneiríssimo de se falar para outras pessoas reverem seus conceitos sobre o seu treino, né?